E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Fabrício, a gente vai dar continuidade ao nosso curso de empreendedorismo. E agora nesse momento, a gente vai conhecer alguns exemplos de empreendedores, pessoas que ao longo da sua vida construíram grandes projetos de sucesso, deixaram importantes lições em como empreender, em como transformar um desejo, um sonho ou uma necessidade em algo concreto que beneficia muitas pessoas. Tá bom? Vamos lá. Então, o que ocorre com o empreendedor? Quando ele tem uma trajetória de sucesso, essas histórias de sucesso podem nos inspirar. Tá ok? Você não precisa inventar tudo. Você pode olhar a história de grandes empresários, pessoas que fundaram uma ONG muito importante, que fazem um trabalho social muito importante, e tirar dali exemplos de como ele agiu, tomou decisões, como ele se inspirou, como ele se mobilizou, e, a partir daí, construir o seu próprio projeto, o seu próprio empreendimento. Tá? Não se trata de sair imitando exatamente tudo que eles fizeram, porque algumas pessoas que construíram grandes empreendimentos são pessoas que, por exemplo, fizeram isso numa outra época da humanidade, quando, por exemplo, não existia internet. Está claro isso? Então, quando se pensa, por exemplo, num projeto chamado Espaço para Leitura, foi construído a partir de um executivo americano, tá, que estava viajando pelo Himalaia. Ele visitou vilarejos bem simples, aldeias muito pobres, que mal tinham espaço para uma escola. E ele começou, a partir daí, um projeto em que aquilo se transformou, na verdade, o resultado do trabalho dele foi a construção de bibliotecas espalhadas por várias cidades da Ásia, especialmente na região do Himalaia. Tá? Isso ele fez a partir do que ele viu. Ele percebeu uma necessidade, teve energia para dar o primeiro passo, teve iniciativa, e aí começou um trabalho pequeno, que depois foi crescendo, foi ganhando volume. Então, o que a gente tira daí? Tira que empreendedores de sucesso, eles podem ser inspiradores, eles podem nos trazer ideias de como fazer o nosso próprio projeto. Tá? Nós temos nosso próprio caminho, mas conhecer essas histórias pode render boas ideias, criatividade para você resolver problemas, sacadas, soluções que você, de repente, não viu inicialmente. Está claro isso, pessoal? Então, tem isso bem claro na cabeça. O sucesso, o caminho que a gente vai trilhar depende do nosso esforço, depende daquilo que nós podemos fazer, da energia que a gente coloca, da disposição, da vontade de superar os desafios e os problemas. Tá? Não existe um projeto pronto e acabado que você vai receber e aquilo vai se transformar já em algo de sucesso sem nenhum esforço. Pelo contrário, a gente vai ver em alguns exemplos aqui mais à frente que o sucesso foi obtido depois de muito trabalho ano após ano, a ajuda de algumas pessoas, a percepção de mudar de rumo quando era necessário, tá claro? Agora, sempre se faz olhando para frente, olhando para um objetivo, olhando para um desejo, e isso acaba sendo aquela luz no fundo do túnel que vai nos iluminar e vai permitir que a gente avance, tá bom? Então vamos lá. O primeiro exemplo de empreendedor que a gente vai colocar vai ser esse cara aqui. Talvez você não conheça ele pessoalmente, mas os produtos que ele inventou, que ele ajudou a criar, você certamente já ouviu falar. Tá? Esse aqui é o Steve Jobs. Ele foi um dos fundadores, tá, de uma empresa chamada Apple. Isso lá nos anos 80, bastante tempo atrás. Mas qual vai ser a ideia por trás do trabalho dele? Ele vai propor uma mudança na forma como as pessoas interagem com os computadores. Era um período que a internet ainda não existia de forma comercial, não é isso? A gente tem internet hoje em tudo, tem no celular, tem a televisão que conecta, tem o videogame, tem o computador também, obviamente, ou seja, a gente tem internet em praticamente tudo. E aí, talvez, o próximo passo de evolução vai ser a internet das coisas, ou seja, as coisas estarão conectadas. Como assim, Fabrício? Que coisas? A geladeira, por exemplo, o ar-condicionado, por exemplo, os carros, por exemplo, caminhões. Já ouviu falar de que alguns carros já começam a se dirigir sozinhos? Então, tem ali internet e tem também sistemas computadorizados. Mas isso é uma conversa para um outro dia, fica tranquilo. Então, qual vai ser o trabalho do Steve Jobs? Então, ele vai participar dessa empresa chamada Apple, que vai começar a lançar computadores inovadores, computadores que vão trazer mudanças na forma como a gente lida com eles. Se você parar para pensar, por exemplo, hoje, um celular, né, que a gente às vezes chama de celular inteligente.
Mas por que ele é chamado de inteligente? Porque aquele celular, ele não faz somente ligações. Né? Liga, alô, alô? Não. Ele reúne máquina fotográfica, ele reúne um gravador, ele pode ser a sua agenda, você pode anotar recados, ele te conecta com a internet, ele pode ser um GPS, ele pode te ajudar a medir batimentos cardíacos. Você está percebendo? Muita coisa que antes era feita por vários aparelhos, eles agora estão o quê? Concentrados num celular. Daí o nome smartphone, que vem do inglês telefone inteligente. Então, essa empresa Apple, ela vai lançar vários produtos inovadores. Bom, fica tranquilo, estou fazendo propaganda não. Estou contando só a história da empresa e a trajetória do Steve Jobs. Então, o Steve Jobs foi visto como um líder, né, um empreendedor empresarial, uma pessoa sempre querendo o melhor, sempre exigindo muito dos seus funcionários, da sua empresa, porque ele buscava um alto índice de eficiência. Ele achava que o aparelho, no caso o celular que eles produziam, deveria ser bonito, deveria ser eficiente, deveria ser durável, ele deveria transformar a experiência de quem estava usando em algo diferente. Não é à toa que se diz que os produtos lançados por essa empresa vão mudar o mercado e vários outros fabricantes vão começar a correr atrás, vão começar a buscar também oferecer produtos melhores. Então, toda essa história em volta da Apple, ela tem muito da própria atuação que o Steve Jobs tinha por trás da empresa, sendo uma das mentes criativas, liderando suas equipes, cobrando resultados, ou seja, um cara muito obstinado, muito exigente em termos de qualidade. E aí você pode tirar isso para o seu projeto, para o seu empreendimento, para aquilo que você quer construir. Você tem que ser uma pessoa que procure sempre qualidade, fazer as coisas bem feitas, porque isso vai ser um diferencial, isso vai chamar atenção. Tá? Vai chamar atenção e você pode encontrar apoiadores, pode encontrar pessoas que vão te motivar a seguir em frente. E essa busca por qualidade, ela pode também influenciar nossas próprias vidas pessoais, não somente o seu projeto. Quando você faz, por exemplo, um dever de casa com capricho, com afinco, quando você estuda com cuidado, assim, querendo realmente aprender e entender as coisas, ou quando você faz uma tarefa em casa, ajudando em casa com o pai ou a mãe, você fazer bem feito, fazer com qualidade. Então, Steve Jobs colocava isso a serviço de criar produtos inovadores. E ele teve muito sucesso. Tanto que a empresa está aí como uma das grandes gigantes do mundo da tecnologia, competindo com outros gigantes empresas também. Tá? Então, a história da empresa acaba sendo vinculada à trajetória dele. Steve Jobs vai falecer em 2011, tá? Ele vai ser vítima de um câncer, e a empresa vai seguir em frente, atendendo seus clientes, no caso, brindando seus consumidores com produtos da mais alta qualidade, tá? Criando um padrão diferente de como a gente se relaciona com as máquinas, né? Com os sistemas e por aí vai. Tá? Então, Steve Jobs é um exemplo de empreendedor que busca o quê? Buscou qualidade, buscou sempre fazer o melhor, cobrar o máximo das pessoas e fazer o melhor. Tá? Você pode ter isso como um exemplo para os seus projetos pessoais. Tranquilo, pessoal? Vamos lá? Outro empreendedor, e esse aí ele é muito importante para a história das empresas brasileiras. Samuel Klein, ele foi um imigrante polonês, ele, garoto ainda, sai da Polônia, fugindo da Segunda Guerra Mundial e vem morar no Brasil. Se estabelece em São Paulo e lá começa a trabalhar com comércio. Até aí tudo bem. O que vai acontecer com o Samuel Klein? Ele, já na vida adulta, ele vai começar um pequeno negócio, uma pequena lojinha, vamos dizer assim, que vai vender produtos diversos. Tá? Como é que funciona o comércio varejista? E essa palavrinha eu vou te explicar. Comércio varejista é o comércio feito para os clientes finais, usuários finais. Então, por exemplo, vamos supor, você entra numa loja e quer comprar uma bicicleta. Essa loja vai te vender uma bicicleta. Você pode entrar numa loja e comprar um celular, pode comprar uma geladeira. Então, essas lojas que vendem produtos para o consumidor final são conhecidas como comércio varejista. Tá, mas essas lojas, elas produzem aqueles produtos? Não. Elas compram de outras empresas. Empresas maiores que vão o quê? Vão produzir, vão fabricar esses produtos.
Então, aquela bicicleta, aquele celular, aquela geladeira, aquele computador que você comprou numa loja, essa loja comprou de uma outra empresa. Normalmente, compram dos fabricantes. Então, o fabricante, ele vende o quê? Ele vende em grandes quantidades. Ele vende um lote muito grande. Ele não vende uma geladeira. Você não pode chegar numa fábrica e bater na porta. Oi, eu queria comprar uma geladeira. A pessoa vai dizer, nós não vendemos uma geladeira. Você quer comprar 200 geladeiras? Se a resposta for sim, então você vai ser atendido. Está entendendo a diferença? Então, essas empresas que fabricam, elas vendem em grande quantidade. E vendem para quem? Vendem para essas lojas que vão vender a unidade para você. Tá claro? Então, a loja vai comprar 200 e vai vender para 200 clientes diferentes. Então, uma das grandes empresas do mercado brasileiro que vai crescer fazendo esse tipo de comércio, comércio varejista, será as Casas Bahia. E as Casas Bahia, elas estão diretamente ligadas à trajetória, à história pessoal do Samuel Klein. Ele vai criar, então, uma pequena lojinha que vai começar a vender esses produtos no varejo. Só que a grande novidade vai ser que essa empresa ela vai direcionar seus produtos para clientes de classes sociais mais baixas. Como assim? Pessoas que têm trabalhos mais simples e, por isso, não teriam condição de comprar à vista. Uma geladeira nova, tá? Ela pode ser cara para uma pessoa que esteja uma origem mais humilde. Então, a ideia do Samuel Klein vai ser o seguinte, vamos vender para essas pessoas. Como elas não têm como pagar à vista, a gente vai, então, oferecer a compra parcelada. Ou seja, vão dividir o valor total em prestações mensais. E aí, o nosso cliente, que o Samuel Klein chamava de freguês, vai poder pagar. Ele vai receber um carnê, e esse carnê vai ter, cada folhinha corresponde a uma parcela mensal. Então, os clientes da Casas Bahia, eles entravam na loja, eram bem atendidos, eram atendidos com muito respeito, muita cortesia, compravam o produto e saíam com um carnezinho. E aquele carnê tinha várias folhinhas, cada folhinha correspondia a uma prestação, a uma parcela daquele valor. Mas isso parece tão simples, exato, é uma coisa muito simples e hoje é muito comum, só que quem primeiro vai começar a vender dessa forma será Samuel Klein e a sua empresa Casas Bahia, direcionado a um público específico. Está claro isso? Então essa ideia vai começar a se espalhar pelo mercado e o Samuel Klein vai ser visto como um grande empreendedor, um indivíduo que enxergou uma necessidade no mercado, uma necessidade de pessoas e atendeu essa necessidade dividindo o preço de um objeto, de um utensílio que é caro, em parcelas que são o quê? Possíveis de serem pagas por pessoas mais simples, pessoas que têm um trabalho, que têm um salário menor e, em função disso, teriam dificuldade de pagar à vista. Está claro isso? Então, com base nisso, essa forma de vender, essa forma de atender o cliente, isso tudo vai se espalhando entre as empresas brasileiras e elas vão começar a entender a importância de atender bem seus clientes de todas as faixas sociais. Por quê? Aquela pessoa que chega numa loja super cara e é bem atendida, é uma coisa que até acontece com certa normalidade. Agora, uma pessoa de origem mais simples, tá? Às vezes vivendo até em comunidade, que vai a uma loja, é bem atendido, compra o que deseja e tem a oportunidade de pagar de maneira parcelada, ela se sente como tendo a oportunidade de também consumir produtos. Comprar a sua geladeira, comprar o seu fogão, televisão, computador, enfim, todos os milhares e milhares de produtos que essa empresa Casas Bahia comercializa e oferece em várias lojas espalhadas pelo país. Tá? Em toda a grande cidade brasileira, você vai encontrar lojas das Casas Bahia. Tá? Então, essa forma de empreender, tá? De construir praticamente do nada, começou com uma lojinha e um caminhãozinho, que o próprio Samuel Klein dirigia. Ele mesmo pegava o volante e fazia entregas. Então, essa forma de trabalhar, dia após dia, construiu o império que as Casas Bahia significam hoje. Tá? É uma empresa muito grande que está associada com outras e praticamente vendem tudo que se é possível encontrar no mercado brasileiro. Está claro isso? Agora, a trajetória pessoal do Samuel Klein, ela é interessante porque é uma pessoa que foge da Segunda Guerra Mundial, tá? Os nazistas tinham invadido a Polônia,
e até uma questão de sobrevivência, era necessário fugir. Tá? Samuel Klein fugiu de um campo de concentração. Chega ao Brasil com a família, sem grandes recursos, sem nada, e começa ali. Trabalho dia após dia, ano após ano, e consegue construir um dos maiores impérios, uma das maiores redes de lojas de varejo no Brasil. É uma história bonita, interessante, que pode te dar uma lição, assim, pode deixar uma lição para todos nós, que é a lição da obstinação, ou seja, de trabalhar com afinco, de desejar algo e de trabalhar dia após dia, ali fazendo com que aquilo se desenvolva. Foi aquilo que eu falei, gente, grandes projetos, eles não surgem prontos de um dia após o outro. Pelo contrário, eles vão crescendo de maneira concreta, de maneira sólida, com o trabalho dia após dia. Outros exemplos a gente vai encontrar também. Tá? Por exemplo, uma das redes de televisão mais importantes do Brasil, ela começou, na verdade, ela começou pelo trabalho de um homem, tá, que no comecinho ali da sua vida profissional vendia canetas na rua, por exemplo. Tá bom? Então, fica aí para nós essa ideia de que, olha, o empreendedorismo, ele precisa, para funcionar, ele precisa de pessoas que tenham o quê? Obstinação, que tenham um objetivo, que queiram fazer algo e construir algo. Isso é fundamental. Tá bom? Pessoal, então, vamos lá. Nosso terceiro exemplo, e aí é um tipo de empreendedorismo um pouquinho diferente. Essa é a imagem da Zilda Arnes. Ela foi médica, trabalhou com medicina, e ela se envolveu em projetos vinculados com a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, que é uma instituição, um órgão, vamos dizer assim, ligado à Igreja Católica no Brasil. Qual foi o trabalho dela? Ela foi uma das que, talvez não a única, mas foi quem liderou esse projeto e ajudou a se constituir um projeto chamado Pastoral da Criança. O que é a Pastoral da Criança? O que é uma pastoral? Pastoral é o nome que se dá a um grupo de pessoas que pertence a uma religião, no caso aqui especificamente a Igreja Católica. Tá? E eles vão começar a fazer um trabalho específico pelas crianças. As crianças no Brasil, elas têm diferentes níveis de oportunidade. Tem crianças que têm praticamente tudo, tem crianças que têm aquilo que é o necessário, o suficiente, e nós temos, infelizmente, muitas crianças que não têm o básico. O que seria o básico? Saúde, uma casa confortável para morar, uma escola boa, enfim, tudo isso ainda não atinge totalmente todas as crianças no Brasil. Então, há muitos anos atrás, nos anos 80, a Zilda Arnes, junto com outras pessoas do seu entorno, começam um projeto de prestar assistência para as crianças. E isso vai chamar a atenção não só do país, porque aquilo vai se espalhar pelo Brasil, mas também de outros países. Zilda Arnes é uma pessoa conhecida em outras partes do mundo, justamente por esse trabalho bonito de proporcionar um auxílio para crianças. No caso da Zilda Arnes, o trabalho dela era direcionado mais com a saúde, porque é o seguinte, se a criança nasce, tá, e ela não tem, por exemplo, uma alimentação correta nos primeiros anos de vida, aquilo pode gerar um problema na vida adulta, tá? Problemas de formação, de capacidade de aprendizado, tá claro? E algumas doenças, claro, podem atingir aquela criança. Então, o trabalho da pastoral da criança era justamente cuidar da saúde de crianças nos primeiros anos, porque naqueles primeiros anos é fundamental, é importante que a criança se desenvolva da maneira mais completa possível. Tá? E o Brasil, nos anos 80, era um país que tinha as condições de desigualdade muito maiores do que tem hoje. Tá? Hoje nós percebemos alguns grupos sociais que melhoram de vida, tudo bem, mas naquela época a diferença era muito grande. Então, uma das campanhas de maior sucesso que a Pastoral da Criança vai fazer vai ser a campanha do soro caseiro. O que era o soro caseiro? Era um soro, né? Era tipo, se fosse um remédio, era um copo d'água que tinha uma parte de sal, uma colherzinha de sal e 2 colherzinhas de açúcar. Aquela combinação de sal e açúcar na proporção correta e com a quantidade de água correta se tornou um importante remédio, né? Foi na prática um remédio que diminuía o mal-estar das crianças que tinham desnutrição.
Desnutrição é não se alimentar corretamente com o mínimo necessário para poder se desenvolver com saúde. Tá? Lembra, se a gente não come, nosso corpo não tem os nutrientes necessários para se desenvolver. E se isso ocorre numa fase muito nova, da criança muito novinha, bebezinho, aquilo pode comprometer a saúde para o resto da vida. Tá? Então, essa campanha do soro caseiro, ela é dos anos 80 também, quase virada para os 90, e ela foi uma campanha de muito sucesso, se espalhou pelo país e vários países copiaram a ideia. A ideia de fazer o soro caseiro não foi uma ideia da Zilda Arnes nem do projeto da Pastoral da Criança, mas foi uma coisa que chegou ao Brasil, se não me engano veio da Índia, de Bangladesh, e se desenvolveu de tal forma e ajudou de tal forma muitas crianças, milhares e milhares de crianças no Brasil, que se tornou um caso de muito sucesso. E foi mostrando para nós, mostra para nós hoje a importância da história dela, da trajetória dela. A Zilda Arnes é uma empreendedora? Foi uma empreendedora? Foi. Mas diferente, por exemplo, do Steve Jobs, diferente do Samuel Klein, foi uma empreendedora social. Foi uma empreendedora que buscou oferecer algo para a sociedade. Só que ao oferecer isso, não colocou como uma coisa a ser vendida. Né? Porque o celular você compra, a geladeira você compra. Agora, saúde, afeto, carinho, atenção, essas coisas você não pode comprar. Você não compra isso na loja, embalado num saquinho e leva para casa. Então, o que a Pastoral da Criança oferecia era justamente uma atenção para pessoas que precisavam de uma atenção, de uma ajuda muito especial. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, não pense que é somente um projeto para vender algo ou algo ligado a comércio. Você pode ter sonhos e desejos ou enxergar necessidades para atender necessidades que não serão vendidas, que não serão atendidas através do comércio. Então, o trabalho da Zilda Arnes ele é muito importante porque ele vai acabar motivando outras pessoas e outras empresas a entrar nessa forma de empreendedorismo, quando se busca atender uma necessidade da sociedade e aquilo não vai ser vendido. Está claro isso? Então, você pode olhar uma necessidade e estabelecer um projeto para atender aquilo. Tá? No caso da Pastoral da Criança, é uma organização muito grande. Inclusive, teve até um desdobramento que vai se transformar na Pastoral do Idoso. A população idosa, os velhinhos, as velhinhas também precisam de muita atenção, de muita assistência. Tá? Sabe-se, por exemplo, que às vezes o idoso ele pode até ser abandonado pela família. Então, atender esses dois extremos da população, crianças muito novinhas e idosos, a Zilda Arnes viu como sendo uma necessidade. Era necessário fazer algo e ela arregaçou as mangas, trabalhou forte para isso, se juntou com outras pessoas, atraíram empresas que apoiaram financeiramente, a Igreja Católica também entrou, então aquilo trouxe um grande resultado, um grande benefício para milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Tá bom? Então, ficam aí esses 3 exemplos de empreendedor para que você veja quais são as características dessas pessoas. São pessoas que têm criatividade, são pessoas que tiveram iniciativa, que tiveram assim, o olhar para atender uma necessidade e trabalhar em função daquilo. Tá? Se a Zilda Arnes deixou alguma lição para nós, como empreendedores ou futuros empreendedores, é a ideia que devemos ter o quê? Afeto. A gente tem que ter amor pelo que a gente faz. Tanto ela, quanto Samuel Klein, quanto Steve Jobs, colocaram muito amor naquilo que buscaram fazer. Colocaram amor no seu trabalho. E no caso da Zilda Arnes, o trabalho dela era qual? Era proporcionar bem-estar e saúde para crianças que precisavam dessa atenção num momento muito importante da vida. Infelizmente, a Zilda Arnes nos deixou em 2010. Ela foi vítima de um grande terremoto que aconteceu no Haiti. Ela estava justamente visitando aquele país e ia participar de um seminário, ia trocar experiências, ia levar o conhecimento dela para ajudar aquele país e, infelizmente, foi vítima de um terrível terremoto que arrasou o país, mas isso aí é uma outra história, tá bom? Então, a pergunta que vai ficar para a gente é o seguinte: existe uma fórmula única? Existe uma forma única de fazer as coisas? Não. A gente vai estabelecer o que a gente quer, os nossos empreendimentos, os nossos projetos, de que forma? Estruturando o nosso próprio caminho, tá? Olhando o que outros fizeram, tentando entender o seu momento também e, com base nisso, reforçar certas qualidades que vão nos ajudar a estruturar aquilo que a gente deseja.
pode ser um projeto pequeno, pode ser um projeto grande, pode ser um empreendimento para ajudar milhares e milhares de pessoas ou para ajudar poucas pessoas, não tem problema. Perceba que, ao empreender, seja com o objetivo de comércio, vender alguma coisa ou não, atender alguém, ajudar alguém, em ambas as situações, você precisa se envolver com o projeto, você precisa buscar a qualidade, você precisa superar dificuldades, precisa colocar amor no que você está fazendo. E aí os resultados vão aparecer. Tá? É importante entender o perfil do empreendedor e como isso vai se encaixar naquilo que a gente quer construir. E daí em diante trabalho duro, dia após dia, acreditar no seu projeto, acreditar em você, isso é muito importante, e os resultados vão aparecer. Tá bom, pessoal? Hoje a gente conversou sobre exemplos de empreendedores, espero que tenham entendido como a trajetória de cada um pode ajudar, muitos outros podem trazer bons exemplos aqui no Brasil ou no exterior, e isso vai te ajudar a seguir em frente. Tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado, hein?